Olá, eu sou a professora Wellen Senkzuk e hoje vou conduzir com você as discussões da nossa disciplina de História da Língua Portuguesa. A temática da nossa aula de hoje será Introdução aos Estudos Históricos da Língua. Então, essa nossa disciplina trará a língua em uma perspectiva diacrônica. Nós vamos passar a estudá-la, a identificar as diversas pesquisas e também áreas que se preocupam com a nossa língua, verificando a sua evolução ao longo do tempo, em uma perspectiva, portanto, diacrônica da língua. É importante nessa nossa disciplina que você consiga compreender os caminhos percorridos na língua portuguesa, toda a relação da sua Constituição, por quais transformações ela passou, para que nós possamos compreender hoje o porquê da concepção de linguagem que nós temos vista enquanto interação, porque a orientação nos documentos oficiais, agora a Base Nacional Comum Curricular, que vê a língua de uma maneira interativa, que precisa ser considerado os aspectos sociais, todos esses contextos e as diversas situações comunicativas. Então, através dessa nossa disciplina, você terá a oportunidade de saber mais sobre a nossa língua, do porquê nós ensinamos língua portuguesa para falantes de língua portuguesa. Qual é a importância desse ensino na educação básica? Para que nós possamos, portanto, iniciar as discussões da nossa disciplina, convido você agora a conhecer alguns questionamentos que vão embasar a nossa aula de hoje. Nós temos aqui, então, algumas questões que vão nos auxiliar no direcionamento da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos ver o que é estudar a história de uma língua. Quais aspectos serão relevantes, quais aspectos serão analisados deste ponto de vista histórico da língua. Para que nós possamos compreender quais as diferentes maneiras de se estudar uma língua do ponto de vista histórico. Há apenas uma maneira? Se não há, quais são as maneiras, quais são as visões e as discussões trazidas em cada uma dessas perspectivas, para que nós possamos saber as principais diferenças entre os campos de estudo da gramática histórica, da linguística histórica e também da filologia. Acho sempre importante nas disciplinas que, por vezes, elas dão a entender que elas são predominantemente teóricas. Acho sempre importante nós pensarmos que essas teorias vão auxiliá-lo posteriormente na prática em sala de aula. Então, qual é a importância para você, profissional de letras, saber este percurso histórico da língua? A importância, a relevância é total, de extrema importância, porque será através dessas disciplinas que nós vamos conseguir compreender melhor os mecanismos, não só internos da nossa língua enquanto estrutura, mas também as relações externas que acabam por transformá-la, por modificá-la, trazendo nessa nossa disciplina através de uma perspectiva histórica da língua. Então, essa disciplina, ao longo dos nossos encontros aqui, você terá a oportunidade de verificar, de olhar para a língua estando considerando essa perspectiva histórica. Os antecedentes dos estudos históricos da língua.
É importante pontuarmos que os primeiros estudos relacionados à linguagem não tinha ainda a linguística enquanto ciência. Então, nós vamos passar a verificar estudos que se direcionam, se preocupam com a linguagem e que apresentarão, talvez na nossa visão atual, alguns métodos que nós conseguimos verificar que eles vão privilegiar apenas um aspecto da língua. Já que nós vamos ver aqui, inicialmente, os primeiros estudos, aqueles que antecederam a nossa linguística vista enquanto ciência a partir do século XIX. Vamos conhecer um pouco desses primeiros estudos sobre a linguagem. Então, nós temos aqui os primeiros estudos sobre a língua. Nós vamos ter que esses primeiros estudos, eles eram comparatistas e eles buscavam inicialmente identificar se haviam semelhanças entre as línguas. Então, nós vamos ter nesse primeiro estudo a preocupação com buscar nas diversas línguas características, semelhanças entre elas. Então, nós vamos trabalhar aqui com comparações. É muito comum nos estudos, não só sobre a língua, mas nos demais estudos, nós sempre compararmos, estabelecermos métodos de análise a fim de identificarmos similaridades. Então, neste primeiro estudo, as comparações, elas eram estabelecidas e tinham por norte identificar o parentesco linguístico. Então, a família linguística, se haviam línguas que eram da mesma família linguística, possuindo as mesmas características, estruturas e fenômenos. Também eram estabelecidas as tipologias relacionadas à formação das palavras, se as línguas elas eram aglutinantes ou flexivas, e também caracterizavam os universais linguísticos, que são as características comuns encontradas em todas as línguas, como, por exemplo, o fato de todas as línguas apresentarem sujeito. Então, estes primeiros estudos, eles buscavam, através do método da comparação, estabelecer relações sobre a língua. Será um método muito importante e que, posteriormente, facilitará os demais estudos que virão a respeito da linguagem, por isso que é tão importante conhecê-lo. Agora nós vamos ver que este método comparativo, ele também vai apresentar certas distinções e autores importantes na análise da língua nessa perspectiva comparativista. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui que Frederick Schlegel e Franz Bopp, eles vão criar a gramática comparativa. Então, uma gramática ali no século XIX que buscava verificar as familiaridades entre as línguas e comprovar seu efetivo parentesco. É importante nós verificarmos aqui que esses autores serão, portanto, os criadores deste método comparativo e nós vamos ter acesso a este método através das publicações dos estudos que defendiam o parentesco do latim, do grego e do germânico e também do persa com o sânscrito. Nós vamos passar a verificar, de acordo com Faraco, que existem correspondências sistemáticas e não apenas aleatórias ou casuais em termos de estrutura gramatical. Correspondências essas passíveis de serem estabelecidas por meio de uma cuidadosa comparação. Então, este método comparativo vai nos mostrar que há uma correspondência sistemática, há uma relação entre as línguas e que, através deste método comparativo, nós conseguimos até mesmo definir o parentesco linguístico das línguas. Vamos saber mais sobre este método.
Então, nós temos aqui que este método, aí nós vamos ter o método comparativo, e aí no método histórico comparativo, que é um outro método, ele não vai buscar apenas a comparação entre as línguas, mas ele vai buscar a reconstituição da suposta língua-mãe de um conjunto de línguas. Então, neste método histórico comparativo, nós vamos ter a busca por essa protolíngua, essa língua que teria originado as demais línguas. Então, trata-se de um caráter genético e fez aparecer a preocupação de reconstituir, pela comparação, o indo-europeu, que seria considerado como a língua comum das línguas principais das culturas clássicas. E aí nós vamos ver que este indo-europeu possui relação com as línguas românicas, que nós vamos ter aqui derivadas do latim. E aí nós vamos perceber neste quadro comparativo algumas relações através do método de comparação, algumas relações entre essas línguas. Então, nós conseguimos ver que no latim clássico, nós teríamos a marcação aqui da vogal O, que no português se manteve, não houve alteração dessa vogal. No espanhol, transformou-se em UE, o mesmo, aí nós vamos ter aqui no francês, a modificação para EU ou mantendo o O, assim como no latim, e no italiano nós vamos ter essa marcação do UO ou mantendo-se intacto. Então, estes primeiros estudos relacionados da língua, através do método de comparação, conseguiam trazer as diversas familiaridades existentes entre as línguas. Os neogramáticos. Os neogramáticos estarão no início dos estudos a respeito da linguagem e trarão importantes contribuições para a nossa ciência da linguagem, quando a linguística irá se tornar ciência. E aí é importante relembrarmos que os primeiros estudos, através do método da comparação, pretendia buscar as similaridades, o parentesco entre as línguas, ou ali já trazendo em uma perspectiva mais histórica, a língua-mãe, essa protolíngua. Então, nós vamos ver aqui essa relação estabelecida agora com a vinda dos chamados neogramáticos. Nós temos aqui, então, as línguas indo-europeias, que seria a fonte, então, dessa língua-mãe. Então, o indo-europeu ou proto-indo-europeu seria essa língua hipotética, da qual teriam derivado várias famílias linguísticas faladas na Europa e na Ásia. Disse da língua-mãe dessas famílias, a qual se chega pela comparação entre as similaridades entre as línguas das subfamílias do que seria uma mesma árvore genealógica. Então, nesta perspectiva, nós vamos ter aqui nas últimas décadas do século XIX uma visão trazida pelos neogramáticos que não terá por foco essa busca da língua-mãe, mas passará a estudar a língua, essa língua viva naquele momento do tempo, em uma visão sincrônica. Para isso, terão por base as leis fonéticas, que também serão conhecidas como Lei de Gwyn, que será formada por Jacob Gwyn, que pretendia descrever a transformação ocorrida no sistema de consoantes do proto-indo-europeu na passagem para o germânico comum. Então, aqui, os neogramáticos buscavam as mudanças sonoras e, através dessas mudanças, eles acreditavam em uma regularidade absoluta. E aí eles diziam que a evolução histórica das línguas, ela seria determinada pelas leis fonéticas, vistas como regulares e imutáveis, a partir das quais seria possível reconstruir
as formas originais das quais haviam surgido. Porém, nós vamos verificar neste método o exemplo de uma criança quando ela fala eu di ou eu fazi. De acordo com essas leis fonéticas, ela vai se utilizar do princípio da regularidade, em que os verbos regulares eles vão apresentar eu bebi, eu comi. Logo, a criança vai fazer uma analogia, vai trazer esta regra, essa regularidade da língua e vai dizer eu di e eu fazi. Então, aqui nós vamos ter um estudo, os neogramáticos eles vão ter por base as leis fonéticas para tentarem explicar as transformações, as mudanças da língua. Agora, em uma perspectiva em que se considera a língua viva, dentro de um contexto específico, em uma visão sincrônica. Vamos verificar aqui as características dos neogramáticos. Então, os neogramáticos, século XIX, principal objetivo, construir uma teoria explicativa da mudança. Se queria agora explicar por que as línguas mudam e o porquê de seguirem determinadas regularidades. O principal interesse seria investigar os mecanismos da mudança. E aí, o seu foco de investigação seriam as línguas vivas naquele momento do tempo, trabalhando, portanto, em uma perspectiva sincrônica. Sincrônica é quando nós vamos realizar uma análise da língua tendo por foco um determinado recorte, um tempo. Então, nós poderíamos estudar apenas as transformações ocorridas no início do século XIX, sem olharmos para trás as outras transformações. Vamos realizar um recorte no tempo e olhar para essa língua de maneira sincrônica. Aí nós vamos ver que com relação à ideia de regularidade, os aspectos fonéticos, os neogramáticos, eles vão ser assim, vistos como aqueles que transmitem regras absolutas, assim como eles pontuam que nós veremos agora. Então, nós temos aqui que os neogramáticos, através da generalização absoluta, afirmavam que as mudanças sonoras afetavam o mesmo som, o mesmo fonema em todas as suas ocorrências, no mesmo ambiente, em todas as palavras, sem exceções. Nós vamos ter posteriormente estudiosos contrários que vão dizer que não é bem assim. Há outros aspectos que precisam ser analisados quando nós vamos determinar afirmações sobre transformações da língua, como, por exemplo, as mudanças ocorreriam de forma gradual e diferenciada no espaço geográfico e no interior do dialeto, devido à ação de fatores como gênero, idade, nível de escolaridade do falante. Então, é importante nós termos em mente que essa generalização absoluta será discutida por outros autores, mas os neogramáticos serão muito importantes para os estudos da língua, porque eles vão conseguir trazer o estabelecimento de um método que se preocupava com a linguagem, agora trazendo outras características e outras ênfases, principalmente com relação a uma visão sincrônica, considerando as línguas vivas, não mais tendo por base apenas a língua escrita. Gramática histórico comparada. Então, os primeiros estudos relacionados aos estudos da linguagem buscavam, através da comparação, estabelecer algumas características, algumas similaridades com relação às línguas. Nós vamos ter agora um importante enfoque com a gramática histórico comparada. Vamos conhecê-la. Então, nós temos aqui que a gramática histórica vai estudar as transformações de uma língua no tempo e no espaço. Portanto,
Trata-se de um estudo diacrônico que busca investigar como a língua evolui e se modifica ao longo do tempo. Então, nós vamos ter aqui que a constituição das gramáticas histórico-comparadas terá como técnica de pesquisa o estudo comparativo, que traz os primeiros estudos, os primeiros enfoques relacionados à língua, tendo como tipo de pesquisa a diacronia, em que se estuda as transformações, as modificações que ocorreram ao longo do tempo. Então, a gramática histórica é a apresentação metódica da história interna de uma língua. E aí nós vamos verificar que há 3 tipos de enfoque dentro da gramática histórica. O primeiro enfoque, ele é conhecido como tipológico, em que nós temos a classificação das línguas de acordo com as suas características, pensando, portanto, na fonologia, na morfologia, na sintaxe e também na semântica. Em uma perspectiva, em um enfoque evolucionista, nós vamos falar a respeito dos caminhos que foram percorridos, postulando as teorias universais acerca do desenvolvimento das línguas. No aspecto, no enfoque genético, nós vamos ter o estabelecimento da origem das línguas. Então, em função do deslocamento de seus falantes e das características das sociedades primitivas, nós vamos conseguir estabelecer uma discussão importante a respeito da origem das línguas. É importante nós verificarmos aqui que Franz Bopp, ele é apontado como fundador dos estudos histórico-comparados, mas será Haski o primeiro a fazer um progresso nessas técnicas. Porém, ele não vai conseguir publicar os seus trabalhos. Então, nós conseguimos ver aqui que através do método comparativista, através da comparação, buscando a evolução da língua através do tempo, nessa visão diacrônica, pretendia-se estabelecer quais as principais características, as estruturas que se mantêm em todas as línguas, buscando caracterizá-las. Então, este estudo trará essa abordagem da gramática histórico-comparada, que será bem importante nos estudos da linguagem. Vamos saber mais sobre ela. Então, nós temos aqui que as gramáticas históricas ou histórico-comparadas, ao contrário das gramáticas gerais, em que nós tínhamos principalmente a gramática de Port-Royal, de Arnold e Lancelot, lá no século XVII, que elas eram regidas por princípios gerais racionais, aplicáveis a todas as línguas. Aqui a gramática histórica, ela vai se distanciar destas gramáticas gerais que estudavam o funcionamento de várias línguas e não de apenas uma, as que eram aparentadas, isto é, da mesma família linguística. Seus estudiosos queriam estabelecer a língua-mãe de um conjunto de línguas com traços semelhantes. E aí nós conseguimos perceber a importância desses estudos que têm por base a comparação, quando nós olhamos aqui as línguas românicas que derivaram-se do latim. E aí nós conseguimos perceber as transformações de determinado elemento. Como aqui a consoante C, que no português tornou-se vogal I, no espanhol nós passamos a ter o CH, italianos 2T. Então, através deste estudo comparado das línguas, nós conseguíamos perceber, através do tempo, da evolução dessas línguas, características que se mantiveram em todas as línguas e outras que se distanciaram. E aí nós conseguimos, até mesmo olhando nesse quadro comparativo, identificar quais foram as transformações sofridas e se elas se mantiveram ao longo de todas as realizações linguísticas.
A gramática histórico-comparada vai trazer alguns aspectos relacionados à língua. Trata-se de um estudo, se nós analisarmos dentro da história dos estudos linguísticos, de um dos estudos iniciais. Por isso, nós vamos verificar algumas limitações que autores pontuam a respeito deste método que buscava a investigação da língua. Vamos conhecer essas limitações. Então, a gramática histórico-comparada, a grande contribuição dela será evidenciar que as mudanças sofridas pelas línguas não eram caóticas e aleatórias. Então, não acontecia de qualquer maneira, mas haviam regularidades. E essas regularidades acabavam por direcionar os aspectos da língua. Aí nós vamos verificar aqui que Martelota 2012 vai trazer algumas limitações da gramática histórico-comparativa. Então, a primeira limitação que ele coloca é que o foco desses estudos estava somente no funcionamento gramatical. Via-se as mudanças, as regularidades, tendo como foco a estrutura da língua. E aí ele já traz a sua segunda limitação vista por ele, que seria o fato deles ignorarem a descrição do funcionamento da língua, como ela acontece em meio à comunicação, e não verificar apenas como ela acontece em uma visão interna estrutural. Aí ele vai trazer as diferenças dos estudos entre os neogramáticos e os comparatistas, mostrando que os neogramáticos não explicitaram como os contextos de comunicação poderiam interferir no uso individual. É importante nós verificarmos aqui que essas limitações colocadas por Martelota sobre a gramática histórico-comparativa trarão importantes visões e modificações a respeito da língua, mas nós devemos pensar sempre também que o foco daqueles estudos na época era este, e nos trouxe grandes contribuições para os estudos da linguagem. Não podemos considerá-los apenas como ruins que possuíam lacunas. Não, para a época eles trouxeram um importante método de comparação que auxiliou que nós conseguimos perceber algumas transformações relacionadas que foram possíveis de serem percebidas através da gramática histórico-comparativa. Então, os comparatistas, eles analisavam a língua em elementos isolados. Não havia necessidade, a preocupação nesta época, através dos estudos comparatistas, de se buscar como a língua acontecia em um contexto social específico. Eles trabalhavam com elementos isolados, não buscavam as línguas vivas, mas tinham como foco estes outros aspectos. Aí ele vai dizer também a respeito do método comparativo. Então, comunidades de uma mesma língua podem manter essa língua de maneira uniforme e independente. É sempre importante nós pensarmos que essas limitações foram feitas, claro, posteriormente aos estudos da gramática histórico-comparada. Mas aí nós devemos firmar sua grande contribuição enquanto um método científico que nos trouxe respaldo teórico a respeito das transformações da nossa língua ao longo do tempo, através da comparação. Vamos ver outras limitações colocadas aqui. Então, nós vamos ter agora com Inwood, 2002, que ele diz, então, que a gramática histórico-comparativa, nós não conseguimos supor que as línguas descendentes de uma mesma língua-mãe sempre irão divergir, sem jamais convergir de novo ao longo do tempo. Que não há esta prova, não há como nós sabermos disso
através dos estudos da gramática histórico-comparativa. E ele coloca também que a concepção naturalista trazida foi bastante criticada, também devido ao modelo da árvore genealógica aplicada às línguas. Mas nós devemos nos lembrar que, por causa das transformações no tempo e no espaço, pode haver o aparecimento de várias outras línguas, como as línguas românicas. E nós já conseguíamos perceber nos estudos iniciais sobre a língua, tanto somente com o método comparativo quanto com o auxílio da gramática histórico-comparada, perspectivas e importantes respaldos que nós nos utilizamos até mesmo nos dias atuais. Por isso, há limitações. Há alguns aspectos que não foram abordados na época, mas muitos aspectos foram relevantes e nos mostraram, nos trouxeram uma visão diferenciada sobre a língua. Agora nós teremos a oportunidade de resolver um exercício que trará discussões relacionadas à temática que nós já vimos até neste ponto da nossa aula de hoje. Vamos conhecer este exercício. Então, nós temos aqui exercício 3, ele está presente no seu material na seção 1.2 e se refere à gramática histórico-comparativa. Está aí na página 30. Então, esse exercício, ele pede a análise de afirmativas. Então, analise as afirmações a seguir sobre o método de estudo das gramáticas histórico-comparadas. Então, primeira afirmação, seu objetivo é alcançar a língua ideal, sem equívocos e sem ambiguidades, de forma a garantir a perfeita comunicação entre os falantes. Então, nessa primeira afirmação, nós conseguimos perceber que não é uma afirmação verdadeira, já que não se tratava dos objetivos da gramática histórico-comparativa, se preocupar com essa ideia da comunicação entre os falantes. Segunda afirmativa, seu objetivo é estudar as semelhanças e as diferenças entre as línguas apresentadas para determinar sua origem comum. Então, a gramática histórico-comparada, ela tinha essa preocupação com buscar essa constituição, a reconstituição da língua-mãe. Então, há toda essa preocupação, essa busca em verificar as transformações e também o parentesco, as similaridades entre as línguas. Vamos ver a próxima afirmativa. 3. Então, Haskell foi o primeiro estudioso a fazer progressos na técnica da comparação histórica, mas Franz Bopp é oficialmente reconhecido como seu fundador. Então, Haskell, ele já havia desenvolvido estudos, análises, trazendo esse método de comparação, porém os seus estudos não foram publicados, deixando também como Franz Bopp o fundador dessa gramática histórico-comparativa. Vamos voltar a fim de identificarmos a alternativa correta deste exercício. Então, nós temos aqui que está correto, portanto, a alternativa 2 e a alternativa 3. Nós vimos que trazem realmente essas contribuições relacionadas ao estudo histórico comparado dessas gramáticas. Portanto, está correto o que se afirma em alternativa E, afirmativas 2 e 3. Então, é importante nós conseguirmos sempre trazer as discussões teóricas da nossa disciplina para a prática, na realização de exercícios, nas discussões, nas indagações a respeito da nossa língua. Por isso que é tão importante, há no seu material vários exercícios que auxiliam na assimilação e também compreensão destes conteúdos. Agora,
nós teremos um importante momento de interação em que eu trago um questionamento a respeito dos primeiros estudos realizados sobre a língua. Vamos conhecer este questionamento. Então, nós temos aqui sobre os primeiros estudos sobre a língua, quais as principais preocupações destes estudos. Quero que você reflita a respeito desta questão, nos envie a sua contribuição, que eu já volto. Os primeiros estudos trarão como forte preocupação a ideia de você conseguir verificar as mudanças da língua tendo por base a comparação. Então, eles vão se utilizar deste método comparativo a fim de identificarem as principais semelhanças, similaridades entre as línguas. Além disso, nós vamos ter também uma forte preocupação na identificação da língua-mãe, desta protolíngua, porque eles acreditavam que, sabendo qual era a origem dessas línguas, seria mais fácil compreender o motivo das diversas transformações que nós temos e que eram verificadas na língua. Então, estes primeiros estudos vão trazer fortes preocupações em estabelecer semelhanças e similaridades linguísticas a fim de identificar essas famílias linguísticas. Além disso, buscava-se a origem dessas línguas, essa língua-mãe vista também como protolíngua. A influência dos neogramáticos e a relação com a linguística histórica. Então, os neogramáticos, eles estão nos estudos iniciais a respeito da língua, eles vão trazer grandes contribuições para os estudos da linguagem e irão influenciar a linguística histórica já estabelecida como uma ciência, como uma disciplina científica, já que a linguística no início do século XIX, com os estudos de Saussure, torna-se a ciência da linguagem. Vamos compreender agora
como os neogramáticos influenciaram na concepção dessa ciência linguística. Nós temos aqui que os neogramáticos tinham por objetivo, então, o objetivo principal dos neogramáticos não era chegar à língua-mãe, a reconstituição da língua indo-europeia. Eles acreditavam que era importante entender a natureza dessas mudanças por meio da observação dos fenômenos que as levavam a se transformar, que as levavam a ser modificadas. Então, os neogramáticos vão ter como foco de estudo as línguas vivas, diferenciando-se, portanto, dos estudos comparatistas. E aí nós vamos verificar, portanto, que os neogramáticos trabalhavam, buscavam identificar a mudança linguística em uma perspectiva sincrônica, realizando um recorte no tempo, não olhando toda a evolução da língua através do tempo, mas realizando um recorte no tempo a fim de identificar aquelas transformações, aquelas mudanças, tendo por base a língua falada. Então, os neogramáticos trarão grandes contribuições para a linguística histórica, principalmente com esse foco, com essa ênfase na língua falada. Porque os primeiros estudos que dão conta da linguagem, eles tinham por base os textos escritos. Mas nós vamos ter essa transformação com os neogramáticos, que vão se preocupar com as línguas vivas, essa língua em uso, essa língua falada. Vamos verificar então essas contribuições. Nós temos aqui que a linguística histórica, então datada aí já do século XVIII, trata-se de uma disciplina científica que buscava descrever os diferentes processos de mudança na história de uma língua ou mesmo de uma família de línguas. E além disso, pretendia também construir hipóteses explicativas para os fenômenos encontrados. Então, nós vamos ter na linguística histórica, já no final do século XVIII, que os estudos da linguística histórica comprovam que as línguas humanas se transformam no fluxo do tempo, ou seja, palavras e estruturas que existiam antes deixam de existir ou sofrem modificações na forma, na função e ou no significado. É importante nós verificarmos aqui que a linguística histórica terá por base nos seus estudos a gramática histórica, uma gramática descritiva que não tinha por objetivo ditar regras como as gramáticas normativas, tentando enfatizar o que era certo ou errado, mas ela queria descrever as mudanças da língua e, além dessa descrição, tentar buscar hipóteses do porquê dessa transformação, porquê dessa mudança. Então, os estudos da linguística histórica, concebidos já como uma ciência, como essa ideia de uma disciplina científica, terá por base os estudos neogramáticos, enfatizando que é perceptível as transformações, as mudanças da língua, analisando essa língua em uma perspectiva diacrônica que olha para a evolução no tempo. E aí, então, verificava a transformação e queriam explicar o porquê dessas transformações. Quais eram os motivos para determinado fenômeno deixar de existir, algumas palavras caírem em desuso, o porquê de outras substituírem essas palavras. Então, buscava-se, através de um estudo descritivo, trazer essas considerações. Vamos saber mais sobre a linguística histórica.
Então, a linguística histórica ela é dividida em dois grandes períodos, de 1786 a 1878, quando nós teremos a publicação do Manifesto dos Neogramáticos e o período de formação e consolidação do método comparativo. Então, neste primeiro momento da linguística histórica, nós vamos ter uma ênfase, vamos ter um foco no método comparativo, tendo como um espelho, como uma base, os estudos trazidos pelos neogramáticos. Depois de 1878 até os estudos atuais, a linguística histórica ela passa a demonstrar duas formas de conceber o estudo da mudança linguística. Imanentista, em que ela afirma que os fatores da própria língua contribuem para que ocorra a mudança linguística. Então, os fatores internos à língua contribuem para a mudança e também nós podemos ter as mudanças causadas de uma maneira subjetivista, que é quando tanto os fatores internos quanto os externos contribuem para as transformações. Então, a partir de 1878, nós vamos verificar que as transformações, as mudanças da língua, não estão somente nos seus aspectos internos. Não é somente a estrutura que dá conta de transformar e de explicar a mudança linguística. Há fatores externos fora da língua, como o contexto social, que interfere e auxilia nessa mudança, nessa transformação da língua. Vamos verificar ali. Então, nós temos aqui que as mudanças que afetam uma língua não são absolutamente mecânicas e regulares a curto prazo. Podem coexistir formas de diversos estágios de evolução em qualquer estado real da língua, mesmo que a longo prazo ou no espaço de várias gerações, a mudança quase sempre acabe afetando todas as palavras e todas as estruturas de um determinado tipo. Então, nós conseguimos perceber assim que as mudanças que ocorrem na língua acontecem de maneira gradual, não é rapidamente que nós temos uma transformação, uma mudança linguística. Por vezes, as palavras elas podem concorrer umas com as outras, podemos ter os dois usos acontecendo e, posteriormente, com o tempo, uma delas cair em desusos, deixar de ser utilizada. Mas nós conseguimos perceber que a linguística histórica trará essa visão diacrônica a respeito da língua, demonstrando, descrevendo e trazendo hipóteses para comprovar o porquê que as mudanças acontecem, tendo por base os estudos dos neogramáticos. As contribuições de Hermann Pohl para a linguística histórica. Então, a linguística histórica é vista como uma disciplina científica que terá por base alguns estudos dos neogramáticos, principalmente focando nos aspectos da língua falada. Então, nós vamos ter nesses estudos da linguística histórica uma perspectiva diacrônica que analisará a evolução da língua ao longo do tempo. Essa perspectiva também buscará, através da gramática histórica com uma visão descritiva, tentar trazer hipóteses que buscariam explicar o porquê das mudanças, por que as mudanças ocorrem em determinadas línguas. Agora nós vamos ver algumas contribuições de Hermann Pohl para os estudos da linguística histórica. Nós temos aqui que a linguística histórica se preocupa com a mudança linguística ao longo do tempo, considerando tanto fatores internos, fatores que estão presentes no sistema da língua,
quanto fatores externos, como os aspectos sociais, por exemplo. E aí nós vamos ver aqui a contribuição de Hermann Pohl. Então, Hermann Pohl ficou conhecido por adotar o ponto de vista psicológico e subjetivista para explicar a mudança linguística. Então, para ele, a mudança não poderia ser compreendida apenas em fatores internos, apenas no sistema. Mas ele via que a origem da mudança linguística tinha como foco o próprio falante, sofrendo influências dos fatores internos e externos da língua. Então, a grande contribuição é destacar o papel do falante aqui, que também serve para marcar uma mudança na língua, uma mudança linguística. E aí nós vamos ver que é importante para a identificação das regularidades das mudanças, principalmente quando nós pensamos na aquisição da linguagem, pensarmos nos aspectos que são inferidos sobre a evolução de línguas particulares que deveriam ser aplicadas a todas as línguas estudadas. Então, nós conseguimos perceber que Hermann Pohl vai trazer como fundamental para os estudos que buscavam identificar a evolução, as transformações da língua, o falante. Então, este falante ativo consegue também e influencia na mudança linguística. E já que ele influencia, não podemos mais estudar a língua trazendo apenas os seus aspectos estruturais e internos, mas era preciso verificar, ter um olhar diferenciado a fim de identificar e trazer possíveis hipóteses que explicariam as mudanças linguísticas. Vamos conhecer e verificar o método utilizado por ele para explicar, para analisar as mudanças linguísticas. Então, para melhor compreender como se dão as mudanças fonéticas, Pohl analisa as partes que compõem a fala, dividindo-a em 3 momentos. Então, nós estamos com ênfase aqui também na fala, nessa língua falada. Então, ele vai verificar que só o sistema estrutural não dá conta de explicar as mudanças linguísticas. Nós precisamos olhar também, letra A, os movimentos dos órgãos fonadores, isto é, os movimentos que fazemos com a nossa boca para a produção de uma palavra. Novamente, enfatiza-se aqui a importância do falante, deste falante que interfere, que auxilia na mudança linguística. Também é preciso analisar o sentido mecânico, isto é, a interpretação dada àquele conjunto de sons. Então, a realização dos diversos fonemas. As sensações sonoras com sua contraparte, as imagens da memória, isso é, como associamos a percepção do conjunto de sons às imagens de outros conjuntos de sons presentes na memória. Então, Hermann Pohl vai dizer que o falante influencia nessas mudanças e ele vai abrir um caminho para o estudo da mudança linguística, tendo em vista a influência dos falantes. De certa maneira, ele foi um dos precursores dos estudos sociolinguísticos que explicam as alterações na língua por meio dos diversos fatores externos a ela, como contexto histórico, social, região geográfica, faixa etária e todos os demais elementos que influenciam e que podem alterar a nossa língua. Então, Hermann Pohl vai trazer este olhar para o falante, identificando que o falante contribui, assim como o sistema interno da língua, para as transformações e para que ocorram mudanças linguísticas. Filologia.
A filologia é um ramo que vai se preocupar com os estudos da linguagem e, além disso, ela trará alguns elementos dos principais estudos e dos estudos iniciais a respeito da língua, trazendo algumas perspectivas de lá. Vamos conhecer um pouco sobre a filologia. Então, os alexandrinos foram os primeiros estudiosos de documentos escritos. Então, nós já conseguimos perceber que a filologia terá por base, terá como preocupação, como embasamento documentos escritos, e os alexandrinos já realizavam esse trabalho, tanto que nós vamos ter uma publicação de uma gramática pelos alexandrinos, trazendo a ideia da normatização da língua, tendo por base textos escritos, textos literários da época. Então, os primeiros filólogos desenvolveram uma importante atividade editorial centrada na cópia de manuscritos dos mais importantes e representativos autores do passado, cujos textos eram corrigidos e interpretados de acordo com determinadas normas por eles estabelecidos. Então, os primeiros filólogos traziam essa preocupação em, trabalhando com manuscritos, corrigir e interpretar e também preservar esses textos históricos, textos que também possibilitam uma visão histórica das transformações da língua. Então, a filologia, nas mãos dos alexandrinos, tornou-se um conjunto de conhecimentos sistemáticos e ordenados, porém amplo e pouco profundo, uma vez que esperava-se que o filólogo possuísse não só conhecimentos linguísticos e literários, mas também históricos, geográficos, artísticos e de retórica. Ele era considerado a pessoa mais apta para explicar os textos como para reconstruí-los, modernizá-los e restaurá-los. Então, a grande preocupação da filologia será centrada, portanto, nos textos escritos, nos manuscritos, a fim de manter a preservação e também possibilitar um estudo através desses textos, a fim de podermos identificar e explicar as mudanças que ocorreram na nossa língua. Então, a concepção da palavra, o que vem a ser filologia, nós conseguimos separando, ver que é este amor, o apreço, pela doutrina, por uma ciência, por uma erudição, este conhecimento ou estudo científico. Então, desde o início dos estudos da filologia foi utilizada para nomear atividades e indagações que tinham a finalidade de preservar, fixar e também interpretar textos. E aí, nós conseguimos perceber que há 3 acepções dos estudos filológicos. Então, trata-se de um estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão. Então, para estabelecer, interpretar e editar esses textos. É um estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias linguísticas, baseadas, então, em documentos escritos nessas línguas. A filologia trará o estabelecimento de sua autenticidade através do texto, buscando uma comparação de manuscritos e edições. E aí nós já vamos ver que as aplicações da filologia, na primeira relacionada à comparação de línguas, ali no século XIX, nós tínhamos a filologia comparada. Então, a comparação de línguas preocupou-se em estudar as relações existentes entre línguas aparentadas, lembrando sempre dessa ideia de que a base dos estudos, o método de estudo trazido eram os textos, então estes textos eram analisados. Também é possível aplicar a filologia
na reconstrução de textos. Então, nós vamos ter reconstrução dos textos originais de um autor, baseando-se no estudo das diferentes cópias de manuscritos conservados. Então, os manuscritos serão importante base para os estudos da filologia. Também é possível aparecer os estudos da filologia na equidótica ou edição textual ou crítica textual, que seria a arte de descobrir e corrigir erros que estavam presentes nesses documentos escritos. Então, os estudos da filologia, eles vão ter por base este texto escrito, esse manuscrito, e vão buscar, através de uma análise detalhada, descrever as transformações, como era escrito naquela época, como transformou-se, por que se transformou, então tendo por base todas essas características da língua. Importante focarmos que também pode demonstrar toda a história de uma língua, sua transformação, agora tendo por base esse texto escrito, estes manuscritos. Relações da filologia com a linguística histórica. Então, a filologia trata-se de um estudo que terá por base o texto escrito e buscará interpretar, identificar erros, reconstruir, editar, analisar esses textos e como realiza este estudo com textos antigos, esses manuscritos, também servirá por base, terá um diálogo ali com a linguística histórica, já que a linguística histórica, trazendo um enfoque, querendo discutir e explicar o motivo das mudanças, terá por base as línguas vivas. Vamos verificar essa relação entre filologia e linguística histórica. Então, a filologia do século XIX, da primeira metade do século XX, confundiu-se muito com os estudos comparativos, já que nós vimos que ela também era nomeada como filologia comparativa, realizadas no âmbito da linguística histórica. Por isso, ambas as ciências foram consideradas como sinônimas neste período. Essa filologia do século XIX, chamada de filologia comparativa ou ciência comparativa, ela era profundamente linguística. Mas nós vamos verificar que, atualmente, há uma tendência de se associar a filologia ao estudo do texto, reservando-se o termo linguística para identificar o estudo científico da linguagem humana, uma perspectiva mais ampla. Então, a filologia se dedicará a este estudo dos textos. E aí nós conseguimos perceber que, para determinar os estados de língua do passado, o linguista deve servir-se da mais exata filologia, da mais precisa. E cada progresso na precisão filológica permite um novo progresso para o linguista. Então, o contato cada vez mais estreito que, felizmente, se estabeleceu entre filólogos e comparatistas é necessário para que o linguista possa utilizar todos os fatos seguros e fatos observados com a máxima precisão. Sozinha, contudo, a filologia não traz nem mesmo um começo de história linguística. Então, é preciso que os linguistas levem em consideração os estudos dos filólogos, porque através desses manuscritos, através da análise, da interpretação e mesmo reconstrução desses textos, é possível identificar as modificações porque a nossa língua percorreram. Aí, a linguística histórica, vista como ciência, se utilizará desta base filológica a fim de embasar os seus estudos, a fim de trazer
possíveis explicações para a mudança da língua. Vamos saber mais sobre essa relação. Então, nós temos aqui que a filologia toma como objeto de análise o discurso dos linguistas e, de modo bem particular, a sua terminologia descritiva. Por outro lado, nós vamos ter que o trabalho filológico ajuda os linguistas a reconstruir essa perspectiva temporal na história das línguas, já que a filologia resgata, traz essa herança, traz dados históricos que auxiliam na análise da linguística. E aí nós conseguimos perceber, portanto, que a filologia deixa à ciência linguística a tarefa de descrever os sistemas linguísticos, sem, no entanto, abrir mão de estudá-los, realizando sua interpretação com a maior precisão e simplicidade possível, explicando, ensinando e contribuindo para a preservação da memória cultural do povo que utilizou as línguas que já não se usam efetivamente, mas permanecem nos textos antigos. Então, há uma relação muito grande entre os estudos da filologia e da linguística histórica e podemos dizer que eles se complementam. Com a junção dos dois, nós conseguimos explicar melhor os fenômenos da mudança linguística. Agora, nós teremos a oportunidade de realizar um exercício, de buscarmos aplicar a teoria na prática, trazendo mais discussões sobre a nossa aula de hoje. Vamos conhecer este exercício. Então, nós temos aqui, agora vamos falar a respeito da linguística histórica, seção 1.3, na página 41 do seu material. Então, o exercício escolhido é o exercício 2, e ele vai trazer o seguinte questionamento a respeito do objetivo da linguística histórica. Então, assinale a alternativa que expressa corretamente o objetivo da linguística histórica. Letra A. Prescrever maneiras corretas de falar e escrever por meio do estudo da história da língua, a fim de verificar os usos corretos do passado e implantá-los no presente. Essa alternativa ela não está correta, porque a linguística histórica não tinha por objetivo trabalhar essa ideia da prescrição, do certo e o errado na língua. B. Ditar regras de fala e escrita para que os falantes de uma língua possam se comunicar corretamente, sem erros, equívocos ou ambiguidades. Novamente, não era o objetivo da linguística histórica estabelecer, dizer que há erros na língua falada e escrita e que as pessoas, os falantes, deveriam evitar esses erros comunicando-se corretamente. Então, essa afirmativa não traz o objetivo da linguística histórica. C. Descrever as mudanças pelas quais as línguas passaram ao longo do tempo, para verificar quais seriam as mais perfeitas e corretas para, então, construir sua gramática histórico-comparativa. Nós vamos ter aqui no início, realmente buscava-se descrever as mudanças, considerando essas mudanças ao longo do tempo, porém, não se questionava certo e errado, então as mais perfeitas e corretas. Tampouco tinha por objetivo fazer uma gramática histórico-comparativa prescritiva. As gramáticas histórico-comparadas, elas eram descritivas, não traziam as regras do bom uso da fala e da escrita, mas sim a descrição dos elementos linguísticos. D.
descrever os diferentes processos de mudança na história de uma língua ou família de línguas e construir hipóteses explicativas para os fenômenos encontrados com base em quadros teóricos definidos. Então, essa é a alternativa correta, porque a linguística histórica realmente buscava descrever os processos de mudança a fim de trazer, construir, explicar o motivo dessas transformações. Vamos verificar o porquê que a E está incorreta. Analisar as línguas por meio do estudo de textos escritos, tais como certidões, contratos, documentos antigos, para daí inferir seu funcionamento. Então, nós vimos que quem trabalhava com os textos escritos seriam os filólogos, seria a preocupação, seria o método de estudo da filologia. A linguística histórica vai trabalhar com essa língua falada, relacionando os aspectos internos e externos a ela. Agora nós vamos ter um momento de interação em que nós teremos a oportunidade de trazer um questionamento e falar mais sobre essa disciplina. Então, nesse nosso momento de interação, nós temos sobre as perspectivas de estudo da língua, quais as diferenças entre as abordagens diacrônica e sincrônica da língua? Reflita a respeito dessa diferença e eu já volto. Então, nós voltamos aqui. Eu gostaria de ler uma contribuição, que foi enviada. Aproveito a oportunidade também para agradecer, Então, a Elisângela, ela conseguiu estabelecer uma relação com as discussões da nossa aula, trazendo o posicionamento em sala de aula. Olhem só que interessante. Então, leva-se em consideração que o atual cenário educacional de gestão democrática busca desenvolver uma gestão participativa,
tendo o gestor e coordenador como mediador das ligações entre escola. Então, as escolas estão se reinventando e tentando se adaptar aos novos formatos. É bem interessante essa visão, porque nos mostra que essa adaptação, essa preocupação com a linguagem, ela acontece desde os primórdios. E hoje nós estamos vivendo uma situação diferenciada em que nós temos que adaptar o nosso conhecimento linguístico às nossas práticas educacionais. E é interessante que quando nós conseguimos realizar essa adaptação, nós precisamos ter por base todo este conhecimento histórico a respeito da língua que serve para nos orientar na prática em sala de aula. Então, nós conseguimos ver aqui que essas perspectivas de estudo sincrônico significa um recorte no tempo. Vou fazer uma análise somente do século XIX ou de 1900 a 1960. Recorte no tempo. O aspecto diacrônico é quando eu vou fazer uma análise de um período mais longo, buscando essa evolução no tempo. Novamente, agradeço pela sua contribuição, principalmente por conseguir estabelecer uma relação com a nossa prática em sala de aula, agora nos nossos momentos atuais. Chegou a reta final da nossa aula de hoje. Então, nós teremos a oportunidade agora de revisar os principais conteúdos que foram abordados. Vamos conhecê-los. Então, nós falamos inicialmente dos estudos antecedentes que tinham um método comparativo buscando a reconstrução do proto-indo-europeu, dessa língua-mãe, a fim de explicar as similaridades, as regularidades das famílias linguísticas. Vamos ter com a gramática histórica essa ideia da transformação de uma língua no tempo e no espaço, tratando-se, portanto, de um estudo diacrônico que verifica, que investiga a evolução da língua, como ela se transformou ao longo do tempo. Falamos também a respeito da disciplina científica da linguística histórica, que estuda a língua em sua própria evolução no tempo, buscando explicar, descrever, analisar como essas mudanças se dão e em função de quais fatores, com o apoio de referenciais teóricos diversos. Um desses apoios seriam os estudos da filologia, que estuda, portanto, os estados de uma língua, comparando-os a outros estados desta mesma língua, ou a cortes sincrônicos, apenas um período, um momento do tempo, a fim de reconstruir a história de uma língua. Nós conseguimos perceber com a nossa aula de hoje alguns dos estudos iniciais sobre a língua, e aí nós já passamos a ter o estabelecimento da linguística vista como ciência, sendo abordada nessa disciplina através dos estudos da linguística histórica. Volto a reforçar que o conhecimento do estabelecimento da nossa língua, de como aconteciam os primeiros estudos, quais métodos eram utilizados, quais análises eram feitas, nos auxilia nos estudos atuais, nas análises da língua atual e também nos auxilia posteriormente em sala de aula na educação básica. Sempre é importante refletirmos e relacionarmos a teoria com a prática. Sabemos que futuramente você, enquanto profissional de letras, não irá aplicar de maneira sistemática todos os conteúdos aqui trazidos,
mas você terá um grande respaldo teórico e nessa disciplina, numa perspectiva diacrônica, em uma perspectiva histórica, para trabalhar em sala de aula com a língua portuguesa. Então, nós conseguimos verificar as importâncias, as contribuições, as relações que eram estabelecidas e, claro, vamos falar bastante a respeito das transformações, das mudanças que a nossa língua sofreu ao longo do tempo. Assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Desejo a você sempre bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!